Depois de ser exibido em alguns festivais ao redor do mundo, finalmente chegou no catálogo da Netflix o filme Rede de Espiões, né? Um subtítulo até esquisito, porque o nome do filme é Wasp Network, baseado num livro do Fernando Moraes, são os últimos soldados da Guerra Fria. Dirigido pelo Olivier Assayas, lá do famoso Carlos, né? O filme de 2010, aquele filme de 5 horas que depois virou uma minissérie e que é muito bom também, recomendo. Chega então essa nova produção que explora um pouco dessa temática de eventos reais, né? Baseado em eventos reais. Basicamente o contexto é o do fim da Guerra Fria, né? E a expectativa de que Cuba também ruísse, que o regime de Cuba também ruísse, isso não aconteceu. E a gente tem ali uma intriga toda relacionada à espionagem, né? Uma rede de espiões que Cuba implanta em Miami para se infiltrar em, digamos assim, redes de exilados cubanos que de fachada falam que querem, né, implementar a democracia, derrubar o regime de Fidel Castro, humanitária, né? Ajuda humanitária, mas na verdade promover porque é baseado em fatos reais, né? Uma série de atentados terroristas com o objetivo de enfraquecer Cuba economicamente, atingindo o setor de turismo. Então esses infiltrados, essa história é real, né? Então eles coletavam informações e abasteciam a inteligência cubana para tentar evitar esses atentados no solo cubano. Então, basicamente, esse é o contexto histórico do filme. Né? E o filme começa de uma forma bem lenta, né? Que eu acho, inclusive, que é o grande problema desse filme. Ele não é um filme ruim, mas é um filme que podia se beneficiar mais se tivesse um desenvolvimento melhor. A primeira metade do filme ela é muito arrastada, ela se preocupa muito em apresentar muito esses personagens, ou alguns deles, pelo menos, né? O personagem do Edgar Ramírez, que acaba sendo o protagonista da história, né, o René, junto com a esposa, feita pela Penélope Cruz. E depois a gente conhece o personagem do Wagner Moura, que também é um membro da ala militar do governo cubano, que teoricamente deserda, né, e vai então viver nos Estados Unidos. E finalmente a gente conhece o personagem do Gabriel Garcia Bernal, que acaba sendo então revelado que ele é o mentor, o organizador, o coordenador dessa rede. Eu acho que o problema do filme é exatamente isso. Parece que a gente tem 2 filmes dentro de um. A primeira etapa, que é a etapa onde a gente conhece essa chegada dessas pessoas em Miami, as histórias e tal, parece que o filme vai para um lugar, né? Então, assim, você vai... e ele tem um ritmo diferente. Ele parece que tem um corte de cenas diferente, ele tem um dinamismo um pouco diferente. Aí, de repente, entra uma narrativa na história, um narrador na história que basicamente desenha pro público. Parece tipo, a ideia parece assim, estão contando a história, alguém chegou na sala de gente, mas olha só, a gente tem mais 1 hora para contar essa história. Sabe tudo isso que vocês viram? Então é isso aqui, tá? Então agora a gente vai começar a contar outra história. É basicamente isso que acontece no filme. E aí o filme acelera demais o ritmo que vinha sendo cadenciado ali, apresentando com muita calma esses personagens, de repente pisa no acelerador, surge esse voice-over aí que surge bizarro no filme e começa a falar, então, sabe esse cara? Ele, na verdade, ele foi recrutado, ele não era um desertor. Esse não sei o quê. Ele joga, assim, faz uma explanação, assim, tipo, você que tá assistindo é burro, você não entendeu. Filme, nesse momento o filme fica expositivo. Super. Só que também, a partir daí, o filme ganha outra energia. É por isso que eu digo que parece outro filme. Aí passa a ser basicamente a história do personagem René e da Penélope Cruz, entendeu? Então, assim, esquece o Wagner Moura e Ana de Armas, que era a esposa dele, a história deles termina em algum momento, e aí você só tem a história deles acontecendo em alguma coisa ali de trama política. Porque aí você vê, a trama do filme ela se passa na década de 90, né? Ela pega mais ou menos ali metade da década de 90, e claro, tem algumas coisas romanceadas ali, mas eles retratam, por exemplo, atentados que esses grupos de exilados cubanos organizavam lá para, primeiro, traficar armas para dentro de Cuba, né? E, claro, provocar sabotagens ali que pudessem, como a Ju falou, minar a economia do governo cubano para, claro, poder derrubar o Fidel Castro. Né? O objetivo era esse, aqueles 500 milhões de planos de assassinato de Fidel. Então, assim, aquilo que Cuba a história de Cuba é toda fascinante, terrível e fascinante, né? Terrível, eu digo, desde os tempos coloniais até os dias de hoje, né? Porque ainda é uma ditadura, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo é fascinante, porque é uma ilha que
resiste, só né? resiste, entendeu? Então, assim... E é curioso porque... Então, assim, esses filmes, eles despertam bastante, pelo menos a minha curiosidade, porque eu gosto bastante de saber sobre Cuba, exatamente porque é isso, porque tem essa... tem uma fascinação, né? Exatamente, Ela bizarro. desperta a curiosidade, porque é uma ilha que está ali a menos de 100 quilômetros do território americano, né, da Flórida, né, por isso que muitos cubanos vão para Miami, inclusive, e ela, ao mesmo tempo, é esse polo de resistência esse tempo todo, né? Ele está ali no quintal dos Estados Unidos e o tempo todo sendo sabotado, o tempo todo sendo espionado. Existe, é bizarra essa história, entendeu? Então, assim, quando você... vê histórias que contam alguma parte dessa cena política, parte de espionagem, caraca, uma ilha desse tamanho incomoda tanto, entendeu? Consegue... E a gente vê no desenrolar da história como incomoda, né? E é legal de ver isso pela perspectiva dos personagens, desses personagens que acabam sendo revelados como espiões lá, eles chegam ali e começam a viver o American Way of Life, né? E aí começa a ver também que aquela vida ali não é assim, não é esse sonho todo que pintam, a gente pode entrar aqui numa pira de ficar falando sobre o que é mais cesseador de liberdade, né? Uma ditadura socialista ou capitalismo cruel, entendeu? Porque o que é a liberdade, afinal, né? Então, assim, em alguns momentos, eles, em algumas vivências dos personagens, indiretamente eles fazem esses questionamentos, né? Afinal de contas, essa parte nunca é explícita, né? A gente falou que o filme acaba sendo expositivo. O filme não entra nessa questão. Ele tá ali, dá aquela pincelada ali, ele te mostra um pouquinho ali daquele... Ao mesmo tempo que ele não é crítico ao socialismo, não é crítico aos Estados Unidos. E talvez seja isso o grande pecado, né? Porque ele não... Ele não sai do muro. Não existe uma regra para que você tome partido desse ou daquele. Exatamente. Mas mesmo quando ele desenha os personagens, eles não são tão panfletários quanto a gente imaginaria que um espião ou alguém que, né, veste a camisa seja. Como a gente vê nos dias de hoje, que as pessoas estão numa loucura sabe? Tudo bem que todo mundo sabe que existe uma idolatria à figura de Castro, né? Então, assim... Isso existe, entendeu? Isso é inegável. Super populista. Mas a gente sabe que o populismo e a América Latina dormem abraçados de calcinha e de cueca, né? Então, assim, é algo que faz parte da nossa rotina. Mas o filme não milita, entendeu? Ele dá algumas pinceladas exatamente sobre isso, entendeu? Fala sobre a questão do patriotismo, o real patriotismo, que seria e tal. E também dá uma pincelada mínima quando a personagem da Penélope Cruz... Quando o marido não é spoiler porque essa história, né, gente? Eles são presos, né? Então, assim, ela acha que ela vai perder o emprego e o chefe dela diz, bom, eu já tive meus problemas com o FBI, eu sei que eles podem ser cretinos e pra mim o que importa é que você é uma mãe que precisa sustentar 2 crianças. E ela chega e conta pra ele, poxa, meu chefe é um cara bom. Aí ele fala, quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Então, assim, a gente vê... Tem muito da questão do estereótipo, como né? a visão de todo mundo sobre o outro é super estereotipada. Então, assim, dá pouquíssimas pinceladas nesse sentido, então... Talvez se o filme explorasse mais essas questões, esses conflitos, assim... desses personagens, divisão, né? Porque o elenco é maravilhoso, são todos eles estão muito bem, assim, no pouco que eles têm para fazer ali, né? Claro, como eu falei, o protagonismo é do Edgar Ramírez e ele tá muito bem também, porque mostra um cara que tá em constante conflito com a escolha dele, porque ele sabe que aquilo afeta a família dele de forma direta, né? E afeta mesmo. A história mostra isso, como que afetou o distanciamento que ele teve que ter da família, da esposa. Mentir primeiro para a esposa, né? A esposa passa anos achando que ele era um desertor, um traidor da pátria, e depois descobre que não, e acaba acontecendo mais coisas que afetam diretamente a família, as escolhas que têm que ser feitas, né? E acho que o ponto alto do filme, na verdade, é uma cena real que eles colocam já mais no finalzinho do filme, né? Quando mostra uma entrevista do Fidel Castro. Porque porque àquela altura a rede foi desmantelada, né? Porque obviamente alguém abriu o bico e os caras foram pegos. O FBI pega todo mundo, bota na prisão, todos são condenados e aí tem uma jornalista vai a Cuba fazer uma entrevista com o Fidel Castro. E são imagens reais dele mesmo, imagens de arquivo. E ele fala a grande verdade, a grande questão, não vem cá. O país que mais espiona os outros no mundo está acusando a gente de... O país mais espionado do mundo de espionar? Então, assim, e o Fidel Castro era uma figura extremamente eloquente, né? Os discursos dele são famosíssimos, né? Você procurar no YouTube aí tem esse discurso de horas que ele ficava falando. Então, né? assim, ele era super sagaz, né? Na forma como ele se comunicava.
que explica muita coisa, né? Mas é como o Davi falou, o filme não é panfletário, não é nada disso. Ele conta a história mesmo dos fatos que aconteceram pouco tempo atrás, entendeu? A gente não leu o livro do Fernando Moraes. Eu fico até curioso para saber como é que é o desenvolvimento dessa trama dentro do livro ali. Porque eu acho que, inclusive, essa história ela podia se beneficiar mais se fosse, em vez de filme, fosse uma minissérie lá de, sei lá, 5, 6 episódios, que teria mais tempo para diluir, exatamente, para construir realmente. Porque a gente não aprofunda muito naqueles grupos de exilados cubanos que se organizaram para promover terrorismo com discurso de ajuda humanitária. E a gente percebe que mesmo dentre eles muita tinha gente manipulada. Que achava que estava participando e nem sabia que estava, às vezes, colaborando com atentado ou com tráfico de armas e de drogas. Estoura também a questão do uso de mercenários da América Latina para executar, porque não estavam encontrando mais cubanos que quisessem, né? Por exemplo, plantar bombas e tal, ou não conseguiam entrar no território, até por conta do trabalho mesmo dessa rede de espiões que conseguia barrar muita coisa, né? Podia ter, por exemplo, explorado mais essa rede, como é que funcionava internamente, como é que eles conseguiram se manter dentro dos Estados Unidos durante tanto tempo. Uma das acusações contra eles era de espionar também a parte militar americana, né? Então isso realmente aconteceu, não se toca nessa parte. Pois isso não é mostrado, pelo menos. Não é mostrado, é muito superficial. E a gente também não vê eles coletando informação quase, entendeu? A gente sabe que eles estão infiltrados ali e tal, mas tipo assim, sabe? É tudo muito só, eles coletaram informações. Como foi feito isso, em que circunstância, nunca é mostrado. O personagem do Wagner Moura desaparece, da Ana de Armas desaparece, aí só aparece no final, quando tem aquelas cenas tipo com imagens da vida real, e explica como é que foi o fim do personagem. Então é isso. Então assim, o filme pega mais, a história é super interessante, é uma história que dava pano pra manga pra caramba, mas eu acho que o desenvolvimento do roteiro não foi muito feliz, e eu acho que deixou a desejar de deixar um pouco mais... não precisa ser literal, gente. É inspirado em fatos reais. O cara podia ter romanceado um pouco, podia ter sido panfletário, ou se o cara também não quer ser panfletário, não seja. Mas ele podia ter explorado alguns aspectos políticos mais interessantes. Podia ter trabalhado mais essa questão mesmo dessa coisa do cara vestir a camisa da revolução, né, e abandonar a família, umas coisas doidas, assim, sabe? Por que leva uma pessoa a botar a política acima de tudo, né? Botar o país acima de tudo? A mesma coisa podia ter abordado a bunda molice dos americanos, que óbvio que sabiam que existia uma rede de espiões lá dentro, sabe? Então, assim, tipo, tem tanta coisa que podia ter sido trabalhada de forma mais profunda e acaba no en passant, assim. Como se fosse aquele prato que na foto tá maravilhoso e tal, mas... Você dá aquela mordida, dá a segunda mordida, mas tá gostoso, mas podia estar mais, né? Eu esperava mais. E esse é o veredito aqui do WASP Network, rede de espiões. A gente tá dizendo que a gente queria um filme defensor de Cuba, não é nada disso. O que a gente tá dizendo é que a gente queria que desmascarasse mais essas coisas, sabe? Tudo que tem por trás, exatamente para não romancear. Tipo, olha lá, espiões bonitinhos, infiltrados em Miami, sabe, parece uma história demais, uma história de amor. Eu acho que como thriller, não funciona, não tem, né, não funcionou. Não tem aquela pegada, sabe, da tensão, do senso de urgência, das coisas acontecendo ali, deles atuando para impedir coisas de acontecer. Ela simplesmente diz, ou aconteceu ou não aconteceu. Não foca no aspecto podre da coisa, tanto de um lado quanto do outro, em resumo, sabe? Não expõe a podridão da coisa, que é o que a gente quer ver, a podridão de tudo, de todos os lados, né? Fala um pouco ali desses grupos terroristas, né, de exilados e tal, mas a gente pode falar de terror porque promoveram, né, atentados terroristas, mas também não fala muito, entendeu? Então, assim, meio... Mas faz umas cutucadas, tipo, esse avião quem deu foi a Gloria Estefan, ia ficar meio puta, entendeu? Vê se não chama... Será que a Gloria Estefan não pode vir aqui pra batizar o avião, né? Achei meio chato ali. Mas enfim, assistam, né? Tirem suas conclusões. Talvez a gente também esteja querendo demais, né? Do filme, da história. Mas... E se você assistiu o filme já, comenta aqui embaixo o que você achou do filme, né? Esperava um pouquinho mais também desse trabalho novo do Oliveira Assayas, com esse elenco todo, né, maravilhoso que a gente citou aqui, ou foi satisfatório o resultado para você? Diga aí pra gente. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito ainda, acione o sininho aqui para receber notificação dos nossos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau.